Clássico esse que acontece numa segunda, né? Pois é, isso aí me traz uma certa preocupação, porque o Flamengo vai enfrentar um adversário que está acostumado a jogar na segunda. A segunda divisão. Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre esse grande clássico entre Flamengo e Vasco que vai acontecer logo mais à noite no Maracanã. Clássico esse que acontece numa segunda, né? Pois é, isso aí me traz uma certa preocupação, porque o Flamengo vai enfrentar um adversário que está acostumado a jogar na segunda-feira, na segunda divisão, e o Flamengo não está acostumado a jogar nem na segunda-feira, nem na segunda divisão. Mas, claro que eu tô de brincadeira com os vascaínos, né? Bom, o Flamengo, olhando a tabela aqui, o Flamengo está em nono e o Vasco em 19º. O Vasco está ali rondando de novo a zona de rebaixamento. Aliás, está na zona de rebaixamento de novo, né? E, bom, vamos contar um pouquinho do porquê que o Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões. É clássico dos milhões graças à renda da final do super campeonato de 1958, que foi disputado entre Flamengo, Vasco e Botafogo. E o que acontece? Super campeonato é o seguinte: teve o campeonato carioca. A regra do campeonato na época dizia o seguinte: que se houvesse um empate entre dois ou mais times, haveria um super campeonato, tá? Para poder desempatar. E se houvesse um outro empate entre esses times, ou dois desses times, haveria um super campeonato para que se chegasse ao campeão. Aí houve um super campeonato entre Flamengo, Vasco e Botafogo. Os três terminaram empatados na pontuação. E aí houve um super campeonato, onde aí o Vasco acabou sendo campeão em cima do Flamengo na decisão, né? O jogo acabou 1-1 e o Vasco foi campeão. O Vasco precisava do empate, aliás. A renda foi de 5.621.768 cruzeiros, que era uma coisa anormal na época. Normal era ter 1 milhão, 3 milhões, então aí é por isso que o clássico é o clássico dos milhões, tá? Só que anos depois, ficou conhecido como o clássico dos milhões dos espaços vazios nos estádios. Principalmente lá nos anos 90, até 2000, né? E o público naquele dia foi de 130.901 pessoas no Maracanã. E o Flamengo e Vasco tinham alguns jogadores que eram da seleção de 58. O Flamengo tinha Dida, tinha Henrique, o Vasco tinha o capitão Bellini, por exemplo. Então aí era clássico aí de jogadores importantíssimos na seleção de 58, né? Dida e Henrique, que foram sacados só para a entrada de Pelé e Garrincha no último jogo da primeira fase da Copa de 58. E Bellini foi só o capitão da Copa de 58, né? Foi ele que imortalizou aquele gesto de levantar a taça, né? E aí esse público acabou sendo superado lá em 1976, quando 174.770 pessoas compareceram para ver o Flamengo derrotar o Vasco por 3-1 num jogo do Campeonato Carioca. O Flamengo já na era do Zico, ainda não com aquele timaço, mas o Zico já jogava no Flamengo em 1976. Bom, no total são 418 jogos, com 161 vitórias do Flamengo, 139 do Vasco e 118 empates. Foram marcados 1.076 gols no total, tá? Sendo que o Flamengo fez 551 e o Vasco 525. No primeiro jogo da história do confronto,
foi um Flamengo 1-0 em 26 de março de 1922, valendo pelo torneio início do Campeonato Carioca daquele ano. E o último jogo foi aquele Flamengo 3, Vasco 1, do dia 19 de março de 2023, pelo Campeonato Carioca no Maracanã. Bom, o que eu acho do jogo do Campeonato Brasileiro mesmo desse ano? Bom, eu acho que o Flamengo talvez parta aí para poupar alguns jogadores, né? Porque o Léo Pereira tá sentindo lesão. O Gabigol, as notícias são de que talvez ele vá para o banco, né? Arrascaeta voltando ainda, tal, mas ainda não se sabe se ele tá 100% fisicamente. Então, o Flamengo talvez poupe aí alguns jogadores, até porque quinta-feira o Flamengo não tem um jogo nem um pouco importante, né? Contra o Racing pela Libertadores. Mesmo sendo no Maracanã, é um jogo bastante importante. Então, assim, não acho, eu não pouparia num clássico. Mas eu acho que o Jorge Sampaoli, tendo em vista isso tudo, eu acho que ele não tá tão errado se ele poupar alguns jogadores, tá? E o Vasco é um time que está na zona de rebaixamento, mas é um time que tem alguns jogadores perigosos, como o Pedro Raul, que é o centroavante, como o Figueiredo, que é um meia que chega chutando bastante a gol, entendeu? O Léo Pelé, que é um bom zagueiro, o goleiro do Vasco, que é bom, o Léo Jardim, né? Então, o Flamengo tem que ficar de olho, sim, nesse jogo do Vasco. É um jogo que, assim, aparentemente não é tão perigoso quanto, por exemplo, o jogo do Racing, eu acho, ou quanto foram alguns outros jogos. Quanto foi o jogo contra o Fluminense, por exemplo, o time do Fluminense é melhor do que o time do Vasco, mas é um jogo chato, um jogo difícil, um jogo enjoado, mas eu acho que o Flamengo tem boa chance de levar a vitória, mesmo se for poupar titulares. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã falando sobre o jogo, né? E de repente aí trazendo aí as perspectivas para Flamengo e Racing no Maracanã, tá bom? Tchau, tchau, gente.